Né? Sabe o que eu costumo dizer? Que eu acho que a equipe que cuida da criança sempre tem que ter uma parceria com a família, né? Não é entender, como ela falou, poxa, é tão importante porque a gente tem uma série de coisas. A gente tem que trabalhar para sobreviver, né? Para dar o sustento para aquela criança que necessita de coisas que vão além. Por exemplo, o Lucas necessita de coisas que o Vitor não precisa. Os aparelhos são muito caros. Então, você tem aquela criança tem um custo de vida mais alto, né? A gente tem que prover tudo isso. A gente tem a vida da gente também, enquanto mulher, elas também, né? Muda o foco. Enquanto esposa. Muita coisa para administrar. Você trabalha fora ainda? Você está Como eu escrevendo escrevo, os livros, né? Você isso, pode eu escrever consigo fazer em casa, de qualquer lugar. Agora, eu saio para dar palestras, então às vezes eu viajo. Já cheguei a ficar 5 dias fora. Ai, nossa, Aí já com dor no um coração. pouquinho complicado, muita dor no coração. E a Leila trabalha? Não. Fora, Leila? Desde que a Gabriela nasceu, eu nunca mais trabalhei. Aí é você que cuida dela mesmo, porque às sempre vezes não tem eu. opção Não, também. tem que levar para a escola, tem que levar para um médico. Exatamente. Como é que faz, Então, né? não tem como, fica internado, tem que ficar alguém lá para estar assistindo a criança, porque os próprios médicos falam que a evolução da criança no hospital depende muito disso, do apoio, do carinho de alguém por perto. Então, eles se recuperam melhor. E, Clarissa, a gente tem alguma pergunta de telespectador ou comentário? Tem sim, Mariana. Tem a pergunta aqui do Francisco Paulino. Primeiro ele fala: olá, o tema é bem interessante e necessário. Deixa aqui uma pergunta. Nossos cadeirantes estão mesmo tendo acesso à inclusão de uma forma geral? Aí ele fala das escolas, que ele vê algumas escolas preparadas e tudo, mas também das queixas com relação a isso tudo que a gente vê. Falta de rampa nos locais, calçada esburacada, que inclusive prejudica não só quem é cadeirante, mas até quem caminha mesmo. E ele queria, e é isso que ele comenta. Então, acho que a gente pode abrir o próximo bloco falando dessa questão das escolas, porque a gente sabe que a maioria não Da tá. acessibilidade, que é um direito de todo cidadão, mas que na prática a gente Que é uma não barreira, vê, né? Não, e até ainda hoje no programa a gente vai mostrar uma coisa rara, que é uma escola que é um modelo de acessibilidade, quem sabe pode servir como exemplo aí, né? Eu posso só colocar Pode. uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala de escola e de inclusão social, que a gente fala muito das barreiras arquitetônicas. E o que eu vejo muito é que assim, a inclusão social ela é mais do que você adaptar uma escola arquitetonicamente, você criar acesso para um cadeirante. Com certeza. Os educadores precisam estar preparados para atender essa população. Com certeza. E eu preparados para lidar com isso com as outras crianças, para que elas saibam receber também, né? Também. E no próximo bloco, uma entrevista com a jornalista Cláudia Matarazzo, que escreveu um livro sobre como tratar com respeito as pessoas com deficiências. E no estúdio vamos receber um advogado para tirar nossas dúvidas. O Papo de Mãe já volta. Continue com a gente aqui na TV Brasil. O senhor tem algum cadeirante na sua família? Não tenho. Quais as dificuldades que o senhor acha que um cadeirante no nosso país tem? São os acessos, né? Nas vias, ruas, nos meios de transporte, tudo dificulta para que ele possa se desenvolver e trafegar livremente pela cidade. Ainda falta bastante, sim. Falta bastante. Eu não sou cadeirante, conheço pessoas que é cadeirante e eu sei como que sentir na pele isso é difícil. O senhor já presenciou, então, casos de cadeirantes com muita dificuldade? Pessoas têm que carregar o cara, então ele se sente muito mal com isso. Imagina você sendo um cadeirante tendo que ser carregado para entrar numa escola, num órgão público e tal. Bom, você passou por isso hoje, né, Antônio? E a gente já fez uma reportagem aqui no Papo de Mãe com o Fernandinho, o menino que vai para a escola, e o pai tem que carregar a cadeira de rodas porque tem uma escadaria. Ele fica esperando, ele dorme no carro, E o pai ele trabalha à noite. E ele dorme no carro na hora do intervalo também levar o filho. Ficar à disposição do filho. A escola tem escada, né? E agora a gente conta também com a participação do Dr. Antônio Rulli Neto, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de São Paulo. Obrigada pela participação, doutor. Agradeço. Então, a gente citou aí o caso do Fernandinho. Isso deveria ser uma obrigação do governo, do Estado, oferecer
escola para uma criança, né? O que se falou aqui antes, eu acho que foi um ponto importante, que hoje se pensa em inclusão só ligada à acessibilidade. Há mais de 20 anos, desde a Constituição de 88, nós temos essa garantia de igualdade da pessoa com deficiência. E isso, infelizmente, depois foi se criando leis e leis e leis, mas a base mesmo está lá. Então, há mais de 20 anos, nós temos a base para garantir a igualdade da pessoa com deficiência. E na prática não acontece. Na prática não acontece. E esse ponto que hoje é importante. É claro, já se fez muito, mas ainda falta muito. Então não adianta, porque hoje se pensa em, como eu disse, em inclusão simplesmente pela acessibilidade. Olha, mas eu fiz uma rampa, eu tirei a escada, agora tem um jeito de subir. Olha, mas nós baixamos um bebedouro e tal. Mas isso é importante, sem dúvida, e isso é essencial que se faça. Mas esse é só um ponto, porque a inclusão, existem as barreiras atitudinais, a própria preparação de todos os profissionais que vão estar com a pessoa essa com questão deficiência. básica, doutor, que é a acessibilidade, não foi resolvida, Nem né? a Isso, acessibilidade. O duro é que sempre tem que brigar para conseguir, né? Eu fiz uma pesquisa e, de acordo com o Censo Escolar 2010 do Ministério da Educação, apenas 17,5% das escolas brasileiras têm banheiros e dependências acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Como é que foi para vocês nas escolas? Não, é porque eu estou vivendo isso no momento. Uma escola com rampa, toda térrea, ótimo. Mas não tem professor especializado, não tem cuidador para uma troca de fralda. Então, é super complicado. É por isso que o pai do Fernandinho tem que ficar na escola, porque como a escola não tem o cuidador, fica o pai. Aí como é que você faz? Bom, no caso dele, no verão a fralda aguenta, mas no inverno é uma loucura. E eu já conversei com um promotor que está me ajudando nessa questão, mas minha preocupação maior não é tanto com a questão do cuidador, é literalmente com a educação. Eu quero que ele tenha o direito de aprender respeitado. Eu me preocupo se meu filho vai conseguir aprender ou não. E não me interessa se ele vai conseguir se alfabetizar, mas eu quero que ele tenha a chance dele. Que ele tenha um estímulo, que tenha alguém que olhe para ele, né? Para que ele consiga se desenvolver dentro do que ele conseguir, dentro do que ele está indo numa escola pública ou particular? Do Estado. Uma escola do Estado. Pelo menos a acessibilidade foi garantida, né? Arquitetônica, porque atitudinal também. Mas, por exemplo, quem que empurra ele na cadeira de rodas? Na hora do recreio, tem uma pessoa que fica responsável por ele? Não, a professora tem que se revezar com os monitores, os coleguinhas acabam auxiliando. Então, mais uma vez, tem que contar com sorte, boa vontade. Boa vontade. Se fosse uma escola, por exemplo, onde o professor não tivesse a boa vontade de aceitar aquele aluno, de interagir com aquele aluno, nem tinha como ele estudar. E acho que tem a questão dos professores também aprenderem a lidar com os outros alunos para que eles saibam receber essa criança, né? Inclusive, isso é fundamental para impedir o preconceito, para que cresçam crianças melhores também, os amiguinhos ali, não é? Não sei, Kátia, como é que é para essas crianças que recebem uma criança que tenha uma deficiência, assim, ou que dependa da cadeira de rodas, ou que, né, às vezes a criança tem uma dificuldade para falar. O que fazer para que ela não seja recebida com preconceito pelos amiguinhos que também estão se desenvolvendo? Em geral, as crianças acabam sendo muito legais umas com as outras e a gente acaba não tendo algum problema com relação a isso. Mas existe sim, né? E é importante o professor saber como fazer, orientar essas outras crianças. E é uma convivência que vai ser muito importante para o resto, para todas as crianças, né? Até como foi o Rafael na escola? Assim, ele teve alguns problemas assim do tipo, lógico, rampa, que a gente teve que brigar para colocar, né? Demora, mas acabam colocando, né? E teve uma escola que teve excesso de zelo. Engraçado isso, né? Mas assim, a gente falou que a patologia, que podia se quebrar e tal, que tinha que tomar cuidado. Então eles não deixavam ele sair. Ficava ninguém podia nem encostar nele. Ficava ali segurando, então ele não participava com as outras crianças
no intervalo, tal. Eu tive que ir lá conversar, não, mas priva a criança. Ser radical, né? Ele tem que se comunicar com as outras crianças, tem que participar de tudo, né? Então eles ficavam ali, mas assim, você não falou que não pode, que não. Eu falei, não, tem que ter um cuidado, mas assim, ele tem que interagir com todo mundo, né? Então, imagina, se até você já tinha quebrado ele trocando fralda, assim, você não ia deixar de trocar. A gente tem que evitar quebrar, né? Lógico, mas assim, ele tem que viver, né? Então tem os dois lados. E a superproteção muitas vezes vem do desconhecimento mesmo. Então fica com tanto receio que protege demais, mas com isso você também deixa de fazer com que ele desenvolva um potencial remanescente, aproveite o potencial que já tem. Por isso é importante conhecer, né, cada criança, qual que é a limitação. E agora ele está na faculdade? Ele está na faculdade. Ele está fazendo psicologia, né? Tentou direito, mas aí foi para outro caminho. Não se intimidou muito com o direito. Né? E tá gostando do curso de psicologia. E como é que tem sido na faculdade para ele? A faculdade é bem adaptada, tranquilo. E ele, assim, ele é muito sociável, né? Então, ele não tem muita dificuldade, assim, com a barreira comportamental, né? Então, assim, de repente, porque chama atenção, porque além de cadeirante, é pequeno, né? E chama atenção, normal. Mas agora ele está feliz fazendo a psicologia. Tá bem, ai, que bom que ele se encontrou, né? E a Gabriela, como é que... Ela está em que ano na escola? Na 8ª série. Está na 8ª. E como é que é na escola dela, Leila? Ótimo. Para mim é a melhor escola que existe. Ai, que bom. Já teve, no início a gente teve muito problema porque ela tem elevador, não tem rampa. Já fizemos abaixo-assinado, já pedimos rampa, mas até agora não conseguimos. Mas aí o que aconteceu? Eles resolveram focar no elevador, né? Ficou já muito tempo parado, a gente reclamava, estava sempre batendo nessa tecla, porque a Gabriela, eu subo ela pelo elevador. Lá tem profissionais para fazer isso, mas eu já acostumei desde o início, então eu mesma subo, né? Porque no início o elevador destravava o disjuntor. Com a criança lá dentro, tudo escuro. Teve criança que chegou a ter convulsão por causa disso. Nossa. E a Gabriela acabou ficando mais segura em relação a isso, porque eu estava sempre perto dela, né? Mas aí você fica lá durante o período escolar ou não? Não, você só eu subo, deixo ela lá em cima e volto na hora do recreio. E tem alguém que cuide? Na hora do recreio você tem que voltar, então. Não, eu volto porque eu quero, por opção minha. No começo eu voltava porque não tinha realmente a pessoa para fazer isso, né? Hoje em dia já tem. Porque como a Gabriela usa sonda, então é uma coisa assim, muito complicada para estar indo sozinha no banheiro, tem que ter muita higiene. E um banheiro que muitas crianças utilizam, para ela pegar uma bactéria é muito simples. Então, mas a escola tem uma pessoa que cuida dela na escola? Não, no caso dela não, porque a Gabriela não tem necessidade, né? Mas tem para cuidar das outras crianças. Porque a escola dela tem muitas crianças especiais, não é só ela, a Gabriela é apenas mais uma. E lá tem o elevador que agora funciona muito bem, tem professora especializada para isso, que é a sala de SAI, né, que as professoras são excelentes. Mas é uma escola especial ou é uma escola normal? Da prefeitura, meu bem. Uma escola da prefeitura, da Zona Leste. Aí, mas é uma escola, porque a gente sabe que tem escolas especiais, mas não é uma escola regular. Ela tem sala de recurso, é isso? Tem. Mas então, a sala de recurso, mas ela fica integrada nas outras salas, junto com as outras crianças. Fica. Todas as outras crianças. A Gabriela hoje, ela não faz parte do SAI, porque a professora achou que não havia mais necessidade. O que é SAI? Que é a sala de apoio à criança a criança especial, né? E no começo ela participava do SAI e tem que ser matriculado no ensino fundamental também. A criança tem que fazer parte da escola, né? Ele tem uma sala também para ele estar interagindo com as outras crianças.